Depois de vários anos de discussões nos grupos de WhatsApp, vários áudios trocados e algumas lives no Instagram, finalmente chegou o momento de eu conhecer pessoalmente esse cara, que é o Bruno Finco. E aí, velho? Beleza? Prazer. Prazer. Finalmente. Finalmente, cara. E para fazer isso dar certo, eu tive que vir direto do aeroporto aqui pro estúdio. Nossa, mas fala aí pra gente, onde você tava, o que você tava fazendo? Eu tava na Itália, tava lá para uma corrida em Imola. Finalmente fui para Imola. E logo após, naquela região, tem várias empresas automotivas como Ferrari, Pagani, Lamborghini. E aí eu apresentei um seminário lá de Performance Engineering. Então eu tava lá para isso, vim aqui, acabei de pousar 3 horas atrás e vim direto pro estúdio pra gente conseguir um horário que os dois estejam disponíveis, né? Que honra, cara, que honra. Digo mesmo. Mas vamos lá, explica pra gente aí, pra galera que não te conhece, quem é o Bruno Finco, o que você faz, o que você tá fazendo hoje? A gente já sabe que você trabalha com corrida e aplica seminários, mas fala um pouco mais. Beleza, sou um engenheiro da Optimum G. Estou com a Optimum G faz 5 anos. Para quem não conhece, é uma empresa que presta consultoria para equipes de corrida e empresas automobilísticas, desenvolve software e apresenta seminário. E dentro da empresa eu trabalho coordenando as áreas de motorsports e também de consultoria, além de apresentar seminário. Na parte de motorsports, especificamente, eu sou um performance engineer. Então, esse ano eu estou trabalhando na WEC, que é a competição das 24 horas de Le Mans, e também na competição de endurance europeia, que se chama ILMS. Então, esse é o meu papel principal hoje em dia. Ah, muito legal. Mas vamos voltar um pouco e explica pra gente um pouco da sua história e da mentalidade que você teve para estar ocupando o posto que você ocupa hoje, para estar trabalhando com o que você trabalha hoje. Explica pra gente como começa isso na faculdade e principalmente do jeito que você gosta bem de fazer. Explica pra gente quais foram as estratégias que você adotou para que seus planos dessem certo. Legal. Gosto bastante desse foco em realmente ver o que aconteceu por trás de cada um dos passos e ver o que a gente consegue tirar disso ou ser útil para outras pessoas, né? E, cara, tudo começou com eu decidindo desde criança que eu queria fazer engenharia. Entrei em engenharia mecatrônica na USP em São Carlos, que foi o curso que eu fiz. Na época eu não gostava de carro, nada em especial, nunca pretendi trabalhar com carro. Mas quando eu vi o projeto do Fórmula, eu me apaixonei, porque um dos meus objetivos na faculdade era realmente crescer muito profissionalmente, estudar muito, e quando eu vi o quão desafiador o projeto do Fórmula parecia, foi aí que eu decidi, eu quero entrar nesse projeto. E aí eu vi o sistema de suspensão, gostava muito de dinâmica no geral, e vi que também conectava tantas diferentes áreas do carro, era um subsistema grande, e aí eu entrei no subsistema de suspensão e comecei a estudar muito, trabalhar muito e crescer dentro da equipe. E bom, eu nos primeiro e segundo ano fui membro. No primeiro ano eu estudei muito dinâmica veicular. Foi muito legal porque eu tive membros antigos me estimulando a estudar, que a gente revisava material junto, fazia provinhas e coisas assim, que já é uma coisa muito legal para as equipes fazerem, né? Sempre terem os membros mais velhos estimulando os mais novos a estudar. Fez todo o diferencial para mim, esses membros. E aí, no segundo ano, trabalhando, além de todo esse estudo, comecei a trabalhar muito, comecei a realmente me apaixonar pelo projeto e tomar liderança e realmente fazer o projeto algo meu, sabe? Realmente ser responsável pelo resultado que a gente estava tendo. E, infelizmente, a gente quebrou no Enduro nos 2 anos, no primeiro, no segundo, mas cada ano eu saía dessa quebra ainda mais motivado para fazer o carro melhorar, fazer a equipe crescer, etc. Mas nas estáticas vocês já iam bem, né? Muito bem, sim. Acho que nos 2 anos a gente já ganhou a prova de design e de design finals. No segundo ano eu já fui inscrito na competição e estava participando da design finals. No skid pad a gente também sempre estava nos 3 primeiros lugares, mas o maldito enduro que a gente quebrou por, sei lá, uns 6, 7 anos seguidos, talvez. Caramba. Foi muita coisa. Foi piloto? O que? O problema? Você? No ano seguinte, sim.
Ah, em legal. 2015. Então, em 2015 foi quando eu virei chefe do sistema de suspensão e direção. Também era piloto, que foi uma experiência muito boa, porque trabalhar com carro de corrida e ter pilotado esse tipo de carro te dá uma noção muito melhor do que o piloto sente, então é muito interessante. E aí, nesse ano, a gente finalmente finalizamos o Enduro e a gente ganhou a competição. Que ano depois, foi esse? 2015. Tá. Então, a nossa equipe tinha ganhado as primeiras competições de Fórmula e ficou muitos anos não ganhando. Em 2015, a gente ganhou de novo. Tá. E aí, isso permitiu que a gente fosse para a competição em Michigan em 2016. Então, a gente venceu a competição no Brasil em 2015. Vencemos novamente em 2016. Os 2 anos também levando a prova de design. E a gente foi para Michigan. E nessa prova de design foi uma das áreas que eu me destaquei, que na verdade me ajudou muito profissionalmente, porque eu praticava muito, eu estudava muito dinâmica veicular. Então, em 2015, a gente ganhou a competição, foi muito bacana, mas para mim uma realização pessoal foi ter ganho também a área de suspensão na prova de design. Então, eu consegui uma pontuação de 25 de 25 nessa prova. Não porque eu sabia muito, ou porque é porque eu consegui responder bem todas as áreas que eu queriam cobrir ou que tinham me perguntado, eu tinha respondido. Mas isso daí você atribui... por exemplo, lá tem uma folha, eu nem lembro o nome da folha. Sim. Você se baseou por ali, cara, foi além dali... Para falar a verdade, em anos seguintes eu até me baseei. Em 2015 eu acho que eu nem sabia da existência dessa folha, mas eu tinha estudado tantas áreas, desenvolvido eu mesmo tantas áreas, e claro, já crescendo, construindo coisas em cima das coisas que os meus membros antigos tinham construído, sabe? Então não é uma realização puramente minha, uma realização da nossa equipe que foi treinando novas pessoas e sempre construindo e melhorando coisa em cima. Mas não, na época eu não tinha nem me baseado nessa folha. Talvez quando eu fui para Michigan, que a gente competiu lá, talvez eu já soubesse da existência, mas nem foi o meu foco principal. Eu já desenvolvia todas aquelas áreas de qualquer forma, sabe? Legal. E aí em Michigan foi uma experiência muito bacana, poder apresentar em inglês, ter toda essa interação em inglês. Foi muito massa. E aí eu acho que foi o highlight da minha vida de formuleiro. Foi quando eu também ganhei a prova de design na área de suspensão. No geral, a gente ficou em sexto, a gente foi para Finals, que foi um orgulho ser uma equipe brasileira indo para Finals. São 140 equipes. Sim. A gente finalizou em sexto. Então foi muito bacana. E aí eu acho que o highlight da minha vida de formuleiro foi que na área de suspensão eu ganhei. Então eu consegui a primeira. Os juízes, o Claude já estava lá. O Claude é o meu chefe atual na Optimum G, ele também já estava lá. Eu vou deixar aí na descrição um vídeo do Claude, que é bem legal. Aquele de Muito bom. 23 minutos? Sim, acho que é por aí. Muito bom, muito bom. Sobre como estruturar uma equipe de Fórmula. Muito legal. E, cara, e aí eu comecei a ver que realmente eu poderia trabalhar com isso, porque e você vê que é uma bola de neve. Eu comecei a mandar bem como membro, fui melhorando, como chefe me dediquei muito, tive resultados bons tanto na parte da equipe quanto da competição. Isso te motiva ainda mais. Sim. Continuei trabalhando, fomos para Michigan por causa disso, consegui mandar bem em Michigan e até a minha primeira oportunidade de trabalho no exterior teria sido em Michigan, porque um dos meus juízes, ele era, eu não lembro se technical manager ou team manager de uma equipe de NASCAR. E ele gostou muito da minha apresentação e ele me chamou para trabalhar com eles. Ah, peraí, não foi com o Claude que você foi trabalhar? Eu jurava não. que você tinha ido pro Optimum G lá. Eu fui. Ah, tá. Não, mas aí o que eu falei pra ele? Eu já tô com uma vaga na Optimum G, então infelizmente eu vou ter que recusar essa proposta. Mas só pra você ver que é uma bola de neve, sabe? Você manda um pouquinho bem, você continua construindo em cima disso, tentando alcançar passo a passo, e aí culmina com eu saindo do interior de São Paulo, sendo convidado para trabalhar numa equipe de NASCAR, sabe? Sim. E realmente, na época, a gente nem tinha essas referências de equipes do exterior, a gente realmente era uma oficininha em São Carlos, mas você vê que só com muito trabalho, muita dedicação e tentando definir exatamente o que você tinha falado, uma estratégia, você consegue fazer essa bola de neve ficar maior e maior e você conseguir esse tipo de oportunidade de pessoas até te convidarem a fazer alguma coisa, né? Claro, cada um conquista as suas oportunidades de forma diferente, sim, mas essa foi uma das formas que aconteceu comigo. Mas não, eu falei para ele que eu já tinha uma vaga e aí eu fui para Optimum G mesmo.
Mas por falar em conquistar de formas diferentes, a maioria dos exemplos que, seja aqui no podcast ou principalmente nas lives que eu fiz bastante, você foi o cara que foi muito por fora. Geralmente a galera entra em corrida por um caminho que a gente chama de convencional, que é entrar numa equipe menor, entrar numa categoria regional, mas sempre focado ali em entrar numa equipe de corrida. Sim. E no seu caso aconteceu de forma diferente. Fala um pouco pra gente sobre essas formas diferentes que não são basicamente entrar numa equipe de corrida. Como se aproximar do motorsport de outras formas. Legal. Então, uma coisa que eu sempre foquei no Fórmula, no geral, foi ser um bom engenheiro. Então, até concluindo a minha experiência no Fórmula, o que eu foquei quando eu estava no Fórmula? Muito estudo técnico. Essa eu diria que era uma das minhas vantagens na época e até hoje em pista é uma das minhas vantagens. Então, tive muito estudo teórico e, claro, de aplicação. Então, foquei muito nisso. Foquei em não só estudar com livro, mas realmente aplicar isso. Então, eu construía, durante o meu tempo no Fórmula, eu construí tantas ferramentas em Excel, MATLAB, que faziam um resumo de um projeto de suspensão. Eu só entrava os parâmetros, eu já tinha quais molas, quais barras de torção, quais roll centers eu precisava usar. Então, realmente aplicar todo esse estudo. Foquei muito na parte de liderança, então gerenciar pessoas. Um livro que eu gostava muito, que eu sempre menciono, é um livro chamado Empresas Feitas para Vencer. É um livro que ele é do Jim Collins. Eu recomendo muito pessoas que trabalham em equipe ler esse livro, porque apesar dele mencionar empresas no nome, ele é mais sobre liderança. Então, apliquei muito aquelas técnicas de liderança e de gerenciamento de projeto, como manter um projeto simples e eficaz. Então toda essa parte, você vê, toda a parte técnica quanto a parte de interpessoal e também toda essa aplicação técnica, eu foquei muito durante o Fórmula. Então eu estava tentando ser um engenheiro mais completo. E aí, quando eu fiz o seminário da Optimum G e decidi que eu queria trabalhar com automobilismo, teria duas frentes que eu poderia tentar, principalmente. Uma é a que você falou, tentar entrar diretamente como equipe de corrida. E a outra, que na verdade é uma coisa que conforme passam os anos, eu me apaixono mais e mais, que é não só diretamente trabalhar como equipe de corrida, mas também fazer desenvolvimento nessa área, sabe? Sim. E isso é a área o que a Optimum G também proporciona. Então, por exemplo, a Optimum G, mas tantas empresas fazem isso. Então, no meu caso, ao invés de eu já ir direto para a pista, eu entrei numa empresa que faz desenvolvimento para carros de corrida, com consultoria, ou indo para a pista, ou com seminário, ou com software. E a partir daí eu tracei o meu caminho dessa empresa e eu cheguei na pista. Mas como você falou, foi de uma forma um pouco mais indireta, né? E eu acho interessante as pessoas verem isso, que não é só trabalhar com carro, não é necessariamente só trabalhar diretamente com corrida, né? Eu não sei tantas empresas no Brasil, com certeza tem muitas, por exemplo, a JL. Giafone Racing. Sim, a Giafone. Na parte de desenvolvimento de carros, mas no exterior tem quantas centenas de empresas que fazem isso, né? Então a Optimum G é um dos exemplos e a gente é consultoria, então a gente ajuda muitas outras empresas, mas quantas outras fabricantes de supercarro ou de carros que tem gente do exterior, que tem gringos, né? Nesse caso seria até brasileiros contratados, sabe? Então, não sei, eu não sei quais tem brasileiros ou quais não tem, mas só para mencionar alguns nomes. Então, você tem Pagani, você tem Koenigsegg, você tem Porsche, você tem Ferrari. E dependendo se for uma área que você gosta, também é muito divertido e desafiador, sabe? Sim. E não é só necessariamente ficar no escritório, igual a gente sempre fala, se você vai para o escritório da Fórmula 1, você vai estar desenvolvendo uma parte específica do carro, que também deve ser sensacional. Mas tem empresas que fazem de tudo, que desenvolvem peças que você vai ser a pessoa em pista, aplicando ela, testando ela, sabe? Sim. Ou que você vai estar na parte de desenvolvimento e pesquisa, que também é muito, muito empolgante. Então, na verdade, quanto mais passam os anos, mais ainda eu me apaixono, não só pela parte de aplicação em pista, que eu gosto muito, mas todo o desenvolvimento, que quando a gente está na pista a gente nem percebe, mas quanto desenvolvimento, estudo, análise, desenvolvimento de software, simulação, tem por trás de tudo aquilo, sabe? Então eu acho que também é uma outra área muito interessante. E quando as pessoas vão para a pista, muitas vezes elas vão perceber, realmente é isso que eu quero da minha vida. E eu diria que outras pessoas vão perceber,
tá, não é exatamente isso que eu quero da minha vida. Não é por aí, né? Porque você sabe quanto sofrimento é que viaja tanto, fica tanto tempo em pista, dorme pouco, muito cansativo. E não é pra todo mundo, não é porque a pessoa é mais ou menos forte, mas não é o perfil de todo mundo, sabe? Assim como não é perfil de outras pessoas, essa parte mais de desenvolvimento. Exato. Cara, é muito pessoal, né? Sim, sim, é muito pessoal. Mas eu não sei se você teve essa primeira impressão quando você foi pra pista. Você fala, caramba, é realmente muito puxado. Demora até umas corridas até você pegar o jeito e acostumar com a intensidade do trabalho em pista. Não sei se você sentiu mesmo. Cara, nas primeiras nem tanto. Nas primeiras, principalmente porque eu comecei a trabalhar sempre como freelancer. Uhum. E em categorias monomarca e monogestão. Então, esse tipo de categoria você tem um suporte muito grande. Uhum. Então, por exemplo, na Porsche Cup. Lá hoje, quando um carro quebra, tem uma equipe de apoio que a gente simplesmente tira o carro do box e leva para a equipe de apoio. Para eles darem o suporte. E aí eles vão lá e resolvem um problema, porque tem uma equipe muito bem treinada que passa o dia inteiro resolvendo, na verdade, a vida deles resolvendo problemas nesses carros. Então eles vão ser muito mais rápidos do que nós, vão estar com as ferramentas, é dividido em setores. Então você já chega, o setor de câmbio é esse aqui, não, é motor, aí é outro setor. Então você consegue montar de uma forma que fique muito ágil para a equipe, eles conseguem controlar os tipos de problemas que estão surgindo, então é um negócio que funciona muito bem. E aí tira um pouco dessa responsabilidade da gente e tira um pouco do peso do trabalho para nós. Sem dúvidas. Então, lá na Cup é muito difícil a gente sair depois das 20 do autódromo. Entendi. Então, é bem tranquilo. Então, mas me parece um ponto muito bom para começar, porque pista realmente é uma coisa que depois de alguns anos ou alguns meses já se acostuma. Você nem liga mais de trabalhar das 7 da manhã às 10 da noite, você meio que acostuma, né? Só que aí, quando eu vim para Endurance, sobretudo esse ano agora, que eu tô trabalhando diretamente com a equipe, cara, a primeira etapa foi loucura total, de chegar no autódromo 5 da manhã, porque tinha reunião com o pessoal da França, alguns problemas que a gente tinha que resolver, e sair 2 da manhã do outro dia. Sim. Então, quase 24 horas no autódromo, e você fala, nossa... Sim, mas mas eu acho que eu tenho a impressão que você até curte isso, né? Claro. Muito! Então, ficar muito cansado não é ótimo, mas tem a parte gratificante de fazer todo esse trabalho, né? Exato, porque aí você fala, nossa, eu acordei 5 da manhã, mas tinha uma série de BO para resolver e a gente conseguiu resolver tudo. Sim. E antecipamos algumas coisas que a gente tinha programado para amanhã. Então... É uma sensação muito boa. E como você falou, é muito pessoal, né? De qual área você realmente vai gostar. Mas eu acho legal as pessoas verem que trabalhar com carro de corrida não é só ir pra pista. É porque a gente vê muito na TV que ir pra pista é meio que a parte divertida e que aparece na TV, sabe? Mas você pode ter muita realização pessoal e profissional também desenvolvendo outras áreas, né? E é legal que as pessoas experimentem os dois. Conheço muita gente que foi pra pista, não curtiu e decidiu ir pra outra área. E estão felizes do mesmo jeito. Estão felizes do mesmo jeito. Sim. Exatamente. E o que eu dou sorte no meu trabalho é que eu gosto muito das duas. Eu adoro a parte de aplicação em pista e eu adoro a parte de desenvolvimento de novas metodologias, simulações, processamento de dado, análise de dado. E na Optimum G eu tenho a oportunidade de fazer os dois, né? Então eu tive bastante sorte de me encontrar na empresa que eu quis entrar. Então, já que a gente está falando de Optimum G, fala mais um pouco sobre como você entrou, imagino que estagiário, talvez, e que estratégias, voltando às estratégias, você adotou para se destacar dentro da empresa e ter um crescimento contínuo dentro da sua carreira. Legal. Então, para falar primeiro de como eu entrei na empresa, o que aconteceu é que eu estava no Brasil, eu ouvia falar dessa tal de Optimum G, do curso do Cloud... Do Optimum Lab. Do Optimum Lab. Já tinha? Já tinha. E aí, eles vieram o Cloud veio para o Brasil em 2014, apresentar o seminário de dinâmica veicular. Tá. E eu fui participar, por indicação do Marcola, um membro da minha equipe também. Fiz o seminário, me apaixonei, eu vi que realmente... Eu acho que foi provavelmente aí que eu decidi, eu quero trabalhar com automobilismo, porque eu gostei muito toda essa área de dinâmica veicular, já estudava, mas ver realmente toda essa aplicação em um nível mais alto de dinâmica veicular foi sensacional para mim. E aí não só eu decidi que eu queria trabalhar com dinâmica veicular, eu já decidi, eu quero trabalhar na Optimum G. Eu estava no final do meu segundo ano ainda.
Tá. Eu decidi, eu quero trabalhar na Optimum G. E aí, mas é legal, porque quando você define o seu objetivo, você consegue definir quais passos você precisa para chegar lá, né? Sim. E não é que eu foquei, tudo que eu vou fazer é para entrar na Optimum G. Não, eu sabia que para entrar na Optimum G eu precisava ser um bom engenheiro, ter muito conhecimento de dinâmica veicular, de aplicação em pista, de teste de carro, de fórmula, de carro de corrida no geral. A parte de programação da Optimum G também é bem exigente, né? Exato. Nível Exato. bem hardcore. Então eu percebi tudo isso, mais programação, e comecei a desenvolver todos eles. Uhum. Então já no meu terceiro, ou na verdade no começo do meu quarto ano, eu falei para a Optimum G que eu tinha interesse em entrar na empresa. E geralmente como funcionava, para você mostrar que você manda bem, você desenvolve um projeto, ou por sugestão deles ou por sugestão sua. E quando eles veem que seu projeto realmente progrediu, que você mostrou que você tem a agregar à empresa, você entrava como estagiário. Então eu propus um projeto que era desenvolver um software de simulação para fazer o Yaw Moment Diagram, que é o momento é o diagrama de momento de yaw, em português, que é um método explicado no livro do Milliken e também no seminário da Optimum G. Uhum. E eu passei alguns meses desenvolvendo esse software, primeiro em MATLAB, depois em C#, então eu desenvolvi essa área de programação também. Tá. E quando eu estava no começo do meu quarto ano, ou no final do meu terceiro, eu não lembro, a Optimum G estava acompanhando esse meu projeto, trabalhei muito, e aí a Optimum G falou que tinha interesse em trabalhar comigo, que queria que eu fosse para a empresa. O problema eu precisava sair do país, porque a Optimum G é nos Estados Unidos, só que eu ainda estava na faculdade. Nossa. Então eu precisava me formar, então eu já tinha vaga, mas eu precisava me formar para ir. Então eu estava no começo do meu quarto ano, então eu ainda tinha um ano inteiro, digamos. Eu continuei na equipe de fórmula, fazendo parte gerenciando dinâmica veicular e testes, que eu sabia que era o próximo nível para mim e que eu poderia aplicar isso diretamente na Optimum G. Você já tinha um setor de testes, então, na equipe? Mais ou menos. A gente tinha bastante membros, então os testes eram muito organizados, tinha briefing antes do teste, depois, bem organizado, mas como eu não era nada chefe da suspensão ou alguma coisa específica, então eu tinha mais tempo para me dedicar aos testes, dinâmica veicular, tentar conectar os diferentes subsistemas, Sim. que na verdade é uma das coisas, provavelmente o que eu mais gosto no automobilismo. E, enfim, então eu tinha vaga, continuei trabalhando no Fórmula, eu não gosto de passar uma semana sem saber que eu fiz progresso em alguma área de verdade. Nenhuma semana. Seja na vida pessoal, seja na vida profissional. Então eu continuei fazendo isso, mesmo já sabendo que eu tinha vaga. Legal. E aí eu não queria ter que esperar um ano inteiro para ir para o Optimum G. Então eu puxei mais matéria e me formei 6 meses antes. 4 anos e meio? 4,5. Puta que pariu, cara. E aí eu consegui me formar em 4,5. Eles aplicaram pro meu visto e aí eu fui para o Optimum G. Mas você vê que, assim, tem toda essa... Claro, eu cometi muitos erros durante o caminho. Agora é fácil a gente só falar das partes certas, né? Que é o que as outras pessoas poderiam tentar aproveitar. Mas realmente definir essa estratégia, ter um objetivo claro, mesmo que você não sabe exatamente o que você quer fazer, eu quero crescer como pessoa, eu quero ser um engenheiro melhor, e só esses 2 pontos você já consegue traçar uma estratégia, sabe? E, enfim, continuar crescendo. E outra coisa que eu sugiro muito é tentar fazer as coisas certas na hora certa. Se essa for, como você fala a expressão, eu não lembro como fala a expressão, mas... Tá, beleza. Fazer as coisas na hora certa. Que quer dizer, você vê que eu só consegui essa oportunidade porque eu me dediquei muito no Fórmula, só que eu tinha toda a desculpa do mundo para usar eu tinha todos os motivos para usar o Fórmula como desculpa para bombar matérias, para perder provas, etc. Sabe? Mas não, sempre antes da prova eu ia tirar 2, 3 dias, eu ia estudar para a prova, eu ia mandar bem na prova, porque eu sabia que alguma hora eu ia precisar me formar, sabe? Sim. Então realmente me dedicar muito à fórmula, e quando eu precisava me dedicar à graduação, eu ia me dedicar à graduação também. Também era parte importante do meu crescimento e da minha progressão profissional, sabe? Até porque veio primeiro a faculdade, depois o Fórmula, né? Sim, sim. Muitas horas, quer dizer, quase a maior parte do tempo, Fórmula era a minha prioridade. Se sobressai. Sim, mas eu sabia que eu não queria deixar a graduação tão para trás, sabe? Tá, legal. Não. Até porque você formou em 4 anos e meio, né? Mesmo com Fórmula, mesmo se dedicando bastante. Mas, vamos lá, teve um ponto que eu achei legal, que você falou sobre, vamos focar nos acertos, mas teve muito erro. Uhum. Vamos voltar e pensar um pouco. Me diz um erro que você cometeu aí nessa época, que você acredita que a galera pode cometer e que
dá um alerta pra gente. Sim. O primeiro que me vem em mente é dormir muito pouco. Eu trabalhava, sei lá, 18 horas por dia na oficina, 1 hora para comer durante o dia, provavelmente. Chegar em casa ainda, tomar banho? Não. Eu não ia para casa. Eu dormia na oficina. Sério? A semana inteira. Muito? Nesse nível? Sim. Tá. Na verdade, eu ia para casa só para tomar banho, mas não ficava em casa, porque eu sabia que se eu dormisse em casa, eu não ia conseguir acordar cedo, eu não conseguia fazer as coisas. Então eu só ia para casa, tomava banho, voltava pra oficina e dormia na oficina. Você arrepende disso? Não, dormir na oficina não era nenhum problema pra mim. Na verdade, o que eu diria que foi um erro era dormir muito pouco, achando que eu tava trabalhando mais. E não é? Não, é porque durante o dia você tá cansado, aí você precisa, do nada, durante o dia você não tá conseguindo nem ficar com o olho aberto, você precisa tirar um cochilo, então você quebra o seu trabalho, sabe? Sim. Então eu fui durante a faculdade, dormir 4 a 5 horas por dia. Alguns dias é necessário. Quando você precisa finalizar o carro pro teste no dia seguinte, você vai virar à noite, acabou. Isso. Mas necessariamente fazer isso todos os dias, hoje em dia, eu não, pelo menos pra mim, eu vejo que não era a melhor estratégia. Então, depois que eu me formei e comecei a trabalhar, eu comecei aí de dormir 5 horas por noite pra dormir... Eu achei o meu tempo ideal. 7 horas e meia por noite. Eu durmo isso todas as noites. E eu vou ser produtivo o dia inteiro. Não vou ter nenhum problema de saúde, que eu comecei a ter coisa por conta de estresse, etc. E hoje em dia eu vejo que eu trabalho... o mesmo tanto, no mesmo nível de intensidade, digamos, eu não tenho mais problema de saúde, não tenho de estresse, não era nada muito grave, mas não tenho mais sono durante o dia, consigo ir fazer exercício, esportes, etc. Então, esse foi um dos erros de achar que você consegue trabalhar mais só dormindo menos. Legal. Mas tentar achar uma constância que você consegue ser muito produtivo durante vários anos, na minha opinião, é a melhor estratégia para... Porque o que importa não é quantas horas de trabalho você colocou numa semana. O que importa é quantas horas de trabalho você colocou numa semana, mas sim quantas horas de trabalho você colocou durante sua graduação, durante os 5 anos que você esteja na graduação. Esse foi um dos erros principais que eu diria. Mas faz parte do aprendizado, então não necessariamente eu me arrependo de ter feito, mas é algo que eu descontinuei, que eu parei de fazer desde que eu saí do Fórmula. Então, agora vamos lá. Voltando à parte dos acertos. O que mais você atribui à forma como que você foi ganhando o certo destaque? Você entrou na Ótimo G a partir do seu projeto. E aí, como foi mais disso dentro da empresa? Fala um pouco sobre como você foi se desenvolvendo. Então, eu entrei como estagiário. Então, claro que você entra com responsabilidades pequenas e tenta mostrar o seu trabalho, né? Como eu gostava muito do que eu fazia, e eu acho que para qualquer pessoa essa é a parte mais importante no trabalho, é se realmente você ter prazer no que você faz, não só no resultado, mas até no desenvolvimento. Tá. Então, não só em estar na corrida, mas, por exemplo, preparar tudo o que precisa para aquele evento e fazer a equipe funcionar todo. E eu acho que isso é o que vai mais te dar prazer no seu trabalho, se realmente gostar do processo, não só do resultado. Sim. Mas como eu gostava muito do processo, eu me divertia muito, eu continuei trabalhando muito. Como eu falei, eu só dormia mais, normal, não muito, dormia mais, mas continuava trabalhando muito, porque eu gostava do que eu estava fazendo. E apesar de que eu entrei na empresa, na área que eu sabia que eu não gostaria de ficar, a minha mentalidade foi... Ao invés de eu ficar reclamando ou lamentando que eu não estou ainda na área que eu quero, eu consigo ver que eu tenho muito a aprender nessa área. É uma área que eu ainda consigo, eu vou fazer isso, que eu ainda consigo curtir muito o desenvolvimento e que vai me preparar para ser uma pessoa melhor, para ser um profissional melhor. E que é só questão de tempo até eu conseguir mostrar para a empresa o meu valor e eu conseguir ir para a área que eu quero. Então eu entrei na área de desenvolvimento de software, que eu acho uma área... até hoje eu sou apaixonado, gosto muito, mas eu vejo que eu não era a pessoa certa para virar o programador em si. Eu gosto mais de coordenar os diferentes projetos e o que a gente vai fazer com esse desenvolvimento. Mas apesar de que eu era um programador ok, não é o meu dom principal, sabe? Então apesar de eu estar nessa área, eu conseguia ver que estando nessa área de desenvolvimento de software, não só eu aprendi a programação, que eu curtia e é algo muito importante, eu também ia aprender muito de dinâmica veicular, desenvolvimento de projeto, métodos matemáticos, físicos, etc., que são muito interessantes também. Então eu realmente mergulhei de cabeça e ao mesmo tempo, ao invés de mergulhar de cabeça e ficar calado só fazer isso, eu avisava a empresa, o meu objetivo é esse aqui. Eu vou fazer o que a empresa precisa fazer, mas o meu objetivo
o meu objetivo na vida profissional é esse aqui. E você ia se preparando em paralelo, né? Com certeza. Conseguia, né? Com certeza. Sem E dúvidas. eles estavam cientes disso também. Sim, mas é porque todos os nossos projetos são um pouco conectados, sabe? Então, quando Tá. você está desenvolvendo simulação, etc., alguma hora você se envolve com um projeto de consultoria que você vai conseguir aplicar isso. Uhum. E mesmo essa parte de estar fazendo desenvolvimento de software e tinha tanto desenvolvimento de dinâmica veicular que eu curto tanto. E hoje, tudo isso é uma das minhas vantagens em pista, sabe? Então, Tá. cada pessoa tem vantagens diferentes quando está na pista e é muito legal observar os engenheiros e falar, tá, ele tá lá porque ele é bom nisso, ele tá lá porque ele tá bom nisso, sabe? Entender as suas vantagens é um ponto muito legal e essa é uma delas. É todo esse conhecimento que eu tenho de dinâmica veicular, no geral, análise de dados, tudo, e tudo veio porque eu não fui para a pista direto. Tá. Mas, por outro lado, eu não falo que as pessoas não podem ir para a pista direto, porque tem pessoas que vão ser mais novas que eu e eles têm muito mais anos de pista do que eu, porque eles foram diretamente. Então, claro, eles vão ter outras vantagens, sabe? É só você entender o que você gosta e tentar crescer em cima dessas vantagens e do que você manda bem. Então, como eu falei, eu mergulhei de cabeça, mas eu mostrava para a empresa o meu interesse. Se a gente conseguisse conciliar isso no futuro, perfeito, eu ia continuar na empresa. Caso não, eu ia aproveitar tudo que eu aprendi e dei sorte que sim, que realmente o que a empresa precisava e o que eu queria coincidiu e hoje eu estou realmente onde eu quero, sabe? E então, voltando para sua pergunta, o que aconteceu para conseguir continuar, para progredir dentro da empresa? Não tem tanto segredo. É assim, não é fácil fazer, mas não tem tanto segredo. É simples, mas não fácil. Exatamente. Então, simples por quê? Você tem que trabalhar muito, isso não tem escolha. Você vai ter uma pessoa que é tão inteligente quanto você, que trabalha o dobro que você, vai produzir o dobro que você. Então, tem que trabalhar muito, claro, você tem que conciliar com outras coisas da sua vida, principalmente quando você entra na vida profissional, você vai estar fazendo isso por 40 anos, você tem que achar uma coisa que é um pouco mais... que você consegue levar isso por muito tempo sendo feliz, né? Mas, enfim, trabalhar muito... trabalhar de forma inteligente, que é fácil falar, mas talvez um pouquinho difícil de entender. Então, realmente saber onde você vai investir o seu tempo e etc. Mas eu sou uma pessoa que estuda muito de estratégia. Todos os anos eu assisto um vídeo de estratégia, o mesmo vídeo. O mesmo vídeo? O mesmo vídeo, uma vez por ano, no começo do ano. E é legal que você vê... tem interpretações totalmente diferentes. Muito. E eu tenho as minhas notas de anos anteriores que eu posso olhar, sabe? Cara, isso é muito legal, porque eu tinha um vídeo do Claude. O vídeo do Claude, cara, eu acho aquele vídeo sensacional. Já tem um tempinho que eu não assisto, pelo menos um ano, mas na época do Fórmula, passei quase 3 anos, passei 3 anos no Fórmula. Nas 3 anos eu assisti esse vídeo no início, meio que no meio e meio que no fim. Perfeito. E sempre que ia mudando o meu foco, por exemplo, eu entrei para chassi, desenvolver a parte de ergonomia, e aí depois eu mudei para suspensão. Eu falava, opa, deixa eu assistir esse vídeo aqui. Aí depois eu voltei para a parte de gerenciamento do time de suspensão. Eu era o líder de suspensão. Que ia ficar ainda mais importante, aquele vídeo. E aí volta a ser mais importante ainda. Então ele volta e fala puta, tem que testar o carro tem que estar pronto, tal. E aí eu fui trazendo isso, e aí quando entrei no Motorsport, eu voltei a assistir o vídeo de novo. Perfeito. E a mentalidade, a visão, o que você aprende daquele vídeo... É diferente. Cara, é totalmente diferente. São várias interpretações, isso é bem legal. Igual Bíblia. Bíblia, a pessoa lê, aí você fala, ué, mas eu li isso aqui, esse versículo aqui há 2 meses e eu tô tendo interpretação totalmente diferente, mas é o mesmo versículo. Mas isso é muito legal para qualquer coisa que você estuda. Se é um livro ou um vídeo muito bom, se você assiste uma vez ou lê uma vez, você vai ter um pouquinho daquele conhecimento, mas você só realmente vai carregar esse conhecimento para sua vida se você ler múltiplas vezes. Sim. Então, aquele livro lá que eu falei, Empresas Feitas para Vencer, eu li múltiplas vezes e é por isso que até hoje eu lembro das coisas que estão lá e eu aplico diariamente. Depois passa o link do vídeo pra gente. Passo. Fiquei curioso. Passo, muito, muito bom. Tem um palavrão, mas é em inglês, então pode falar. Fala em português. Não, o nome em inglês é How to be a Strategic Motherfucker. Muito bom. Então ele fala basicamente o que a gente está discutindo, como você define objetivos e como você faz um reverse engineer disso para definir, quais passos eu preciso seguir para chegar nesse objetivo. Mas ao mesmo tempo, até esse objetivo, ele é um moving target. Você tem que ajustar e adaptar conforme você cresce como pessoa, conforme as condições mudam. Mas enfim, então
todo ano na empresa eu definia, tá, esse ano eu quero estar desenvolvendo essas áreas, eu quero estar atingindo isso, e eu não gosto de ser aquela pessoa que só fala e não faz. Então, uma vez por mês ou uma vez por semana eu voltava naquele arquivo e via, tá, eu realmente estou cumprindo os passos que eu defini. E o mais legal é que em uma semana, um mês, 6 meses, você não vê o resultado disso. Mas eu já estou estudando dinâmica veicular ou fórmula faz quase 10 anos. Então, desde 2013 eu já estou estudando dinâmica veicular. E quando você vai acumulando esse sentido de definir objetivos e definir os passos e fazer esses passos, cara, você consegue construir tanto, sabe? De só aumentando o nível e construindo coisa em cima de coisa, que é muito bacana. Então, na empresa aconteceu isso. Eu defini aonde eu queria ir, defini os passos que eu precisava para chegar lá e ano após ano eu ia mantendo o meu foco. E essa é uma das outras minhas vantagens, é manter esse foco e consistência, sabe? Isso que me permitiu mostrar para o Claude e para os outros engenheiros o meu valor, o meu trabalho, e eu fui conquistando espaço. Necessariamente, se você manda bem, se você se esforça, se você trabalha muito e você tem a agregar para a empresa, você vai acabar recebendo mais projetos, você vai acabar, são projetos que vão te desafiar, você vai continuar crescendo, são áreas diferentes, então você vai expandindo o seu conhecimento, o que te dá a possibilidade de pegar ainda mais projetos, até que chega um ponto que, enfim, você consegue até escolher qual área você quer focar, desde que a empresa te dê um pouco essa flexibilidade, né? E isso não vale só, tá? Isso é o que a gente falou desse tipo de empresa que tem desenvolvimento, mas até dentro da área de corrida, você também consegue escolher quais são suas metas, quais são as áreas que você quer focar, se você quer focar mais em sistemas eletrônicos, mais em powertrain, mais em performance, mais em dinâmica veicular, mais em gestão de equipe, e crescer em torno disso, ou nas áreas que você quer. E como que, na minha opinião, você deveria definir qual das áreas você quer pegar? É o que você quer estar fazendo daqui 5 anos. É o que você quer estar fazendo daqui 10 anos. Então, vou falar que o objetivo de alguém daqui 10 anos é ter uma equipe de corrida. Ou ser o team manager de uma equipe de corrida. Só para dar um exemplo. Como que a gente pode chegar lá? Só fazendo um exemplo rápido, vai depender de pessoa. Primeiro eu preciso ficar muito bom tecnicamente para ganhar o meu espaço como engenheiro. Então, eu vou focar nessa parte técnica. Depois, eu tenho que fazer mais a parte de gerenciamento e também até a parte financeira, então depois de alguns anos eu vou começar a fazer isso, e aí você tenta ir caminhar nessa direção. Mesmo que essa direção está mudando, pelo menos você sabe que você já está indo nessa direção, sabe? E essa parte de ano após ano ir melhorando e continuar a crescer é uma das coisas que mais me apaixona no meu trabalho, sabe? Ter essa oportunidade de ser criativo e de continuar me desafiando e continuar crescendo. E que eu acho que até relacionado com uma coisa que você mencionou, como que você continua crescendo. Então, eu falei de como eu fui de estagiário para hoje em dia conseguir trabalhar em diferentes áreas da empresa, que são as áreas que eu gosto. E eu acho que realmente isso é continuar se desafiando. Tanto você mesmo se desafiando a conseguir alcançar alguma coisa, quanto você tentando buscar projetos na empresa ou tentar se colocar numa posição da empresa que você vai ser desafiado. E para mim esse é o segredo de continuar crescendo, porque se você só está fazendo a mesma coisa e você sente que você não está aprendendo mais muito, eu acho que é muito fácil você culpar a empresa. E realmente, às vezes a empresa simplesmente, ou a equipe, simplesmente te travou ali, você não tem mais oportunidade alguma. O que eu faria nessa posição é sair e procurar outra coisa, e procurar outras oportunidades. Mas fora isso, não só culpar a empresa, mas você tentar achar, tá, como que eu consigo me colocar nesse ambiente de uma forma que eu vou ser desafiado, que vão ter novos projetos, que eu vou continuar aprendendo. E para mim, eu acho que eu tenho uma coisa clara na cabeça. A partir do momento que eu começo a aprender muito menos e que eu sinto que eu poderia estar aprendendo mais, eu deveria estar mudando o que eu estou fazendo, seja dentro da empresa, seja fora da empresa. Eu acho que é isso que me motiva a continuar trabalhando tanto, porque é aquele negócio, no curto prazo é muito pior você ser desafiado, mas ao longo prazo é tão gratificante, porque você consegue construir tanto ao longo dos anos, sabe? Eu não sei se dentro de uma equipe de corrida você também tem uma mesma visão, porque, claro, a gente tem backgrounds diferentes, então a gente vai ter diferentes visões em relação a como continuar crescendo na vida profissional. Cara, é um pouco... É bem próximo, mas sendo com suas particularidades. Geralmente, numa equipe de corrida, pelo menos quando você fala, a gente pega uns projetos e tal, eu vejo isso como algo muito longo. Então, sei lá, vai passar 3, 4 meses desenvolvendo uma ferramenta, desenvolvendo
uma área ali dentro do projeto para sua empresa. Dentro da equipe de corrida, as coisas acontecem um pouco mais enxutas. Então, por exemplo, a gente voltou agora de uma corrida nessa semana, e aí a gente tem outra corrida no próximo mês, e tem vários projetos para serem desenvolvidos. Ontem a gente fez um to-do list de 102 itens para serem realizados, e a gente tem 20 e poucos dias. Então, são projetos que, para cada um dos membros, é bem desafiador. Então, seja para a galera da mecânica, para o chefe de mecânicos ou para o corpo de engenharia, que é o meu chefe e eu. E as coisas têm que ser, e cara, eu falo, e aí, velho, o que eu vou fazer? Como que eu vou descobrir isso daqui? Se na pista foi difícil, imagina aqui que eu não tenho como botar o carro para dar uma volta e entender. Mas essa questão dos desafios, cara, é surreal. Assim, teve uma vez na primeira corrida desse ano, mesmo a gente estava com dificuldade para criar uma ferramenta, o carro tinha acabado de chegar, uma baita loucura, e meu chefe falou, preciso disso aqui no meio da corrida. Porque a gente sentiu necessidade de ter isso no meio da corrida. E aí eu quebrando a cabeça, eu falo, cara, como eu não tô conseguindo. E tem outras coisas para fazer, ao mesmo tempo você tá de olho na corrida, ao mesmo tempo o rádio tá o tempo inteiro falando. Tendo certeza que o combustível não vai acabar, que os pneus vão estar prontos. Exatamente. E aí, ao mesmo tempo, você tá ali, nossa, eu tenho que desenvolver isso, e quebra a cabeça. E no fim, tem um parto, né? No fim, pariu aquela ferramenta, e eu olho pro meu chefe e falo, aí, velho, e a gente se abraça, assim, e todo mundo comemora. Muito bom. Saiu, então, por mais difícil que seja, até que o nosso curto prazo e o nosso longo prazo sejam menores do que o de vocês, não pelo tamanho do desafio, tá? De forma alguma, mas pelo... tempo ou pelo a duração, tempo mesmo, de cada uma das atividades. Isso, então mesmo sendo algo muito mais curto, muito mais rápido, o nosso curto e longo prazo, dá um desespero, mas é fantástico. Você vê que você conseguiu. A mesma coisa agora, na última etapa a gente ficou sem dados. E a gente precisava muito, e a gente pensou numa estratégia para como conseguir esses dados, e mesma coisa, o treino rolando, a gente precisando desenvolver piloto e carro, sem dado, e o que a gente vai fazer? E no fim, cara, no meio do treino, pronto, temos dados. E deu certo, e aquilo ali para mim, assim, valeu o dia. Foi no dia que eu tava bem cansado, a gente tinha ficado até tarde fazendo relatório pro BOP, e você fala, cara, valeu a pena, velho. Valeu a pena eu ter estudado isso aqui lá atrás, em 2019, quando eu achava quando eu não tinha nem perspectiva de estar correndo, de estar trabalhando com corrida. E hoje eu consegui pescar aquele conhecimento, trazer, aplicar dentro da equipe, e todo mundo gostou, e a gente conseguiu ter um desempenho um pouquinho melhor por conta disso. Então, cara, o desafio é isso aí. E o que eu acho muito legal desses dois exemplos que você deu é que não é só o desafio técnico, não é que você só conseguiu aprender uma coisa técnica ou implementar uma coisa técnica. Só de você ter feito isso numa situação estressante, com pouco tempo, tendo que coordenar muitas outras coisas ao mesmo tempo, isso por si só é um crescimento fundamental. Porque a próxima vez que você passar por uma situação estressante como essa, você consegue lidar muito melhor. Então, a primeira situação foi uma situação que eu falei, cara, não vai dar, não vai rolar, eu não vou resolver. Aí deu bom. E o legal é que o meu chefe sabia como resolver. Ele sabia como cortar o meu caminho de uma forma que você não faz ideia, cara. E ele deixou o pau quebrar, que ele falou assim, muito bom. Cara, ele tem que passar por isso e ele tem que desenrolar. Então ele não tava nem aí, ele tava tipo assim, só olhando, e eu sabia que ele sabia. E ele deixando. E no final ele comemorou comigo, vibrou comigo, me parabenizou, me jogou pra cima. Só que quando chegou a situação da segunda etapa, que foi a da semana passada, eu olhei e falei, cara, eu consigo. Se eu conseguir no meio da corrida, no meio do treino livre, eu consigo também, velho. Perfeito. Não conheço seu chefe, mas já curti muito a estratégia que ele usou. Achei muito, muito boa. E o que você está falando é muito verdade. Quando você começa a ganhar confiança em você, tudo fica mais tranquilo. Porque quando eu estava na faculdade, tinha um trabalho para entregar em cima da hora. Eu falo, putz, eu acho que eu não vou conseguir entregar. Mas eu dei um jeito. Cheguei na Optimum G, tinha um projeto para entregar daqui um dia e eu precisava de uma semana para entregar. Consegui entregar, eu ficava muito preocupado. Hoje em dia, eu não fico mais preocupado, porque você se dedicou tanto para fazer acontecer tantas vezes que agora você tem confiança em você. Você fala, tá,
Eu ficava preocupado, mas eu já passei por isso 50 vezes. Não tem por que eu ficar preocupado. Realmente eu só fazer e eu sei que eu vou dar um jeito. Tenho que simplificar, tenho que cortar o scope, etc. Mas eu vou conseguir entregar o que eu preciso entregar. Eu vou conseguir resolver esse problema de setup. Eu vou conseguir desenvolver essa ferramenta igual aos exemplos que você estava falando. E é muito bom ganhar essa confiança em você. E essa confiança como vem? Realmente passando por desafio atrás de desafio. E uma coisa que eu falei que eu gostei muito da estratégia que o seu chefe usou, que ele até forçou Sim. essa condição para você crescer, né? Isso é um exemplo prático que eu adoro, é que quando eu entrei no Fórmula, no meu segundo ano, que eu comecei a ganhar um pouco mais de responsabilidade, ter que conversar com outras diferentes pessoas e coordenar diferentes projetos dentro do Fórmula, quando a gente tinha reunião geral, era uma equipe grande, tinha, sei lá, 50 pessoas. Eu ficava muito nervoso para falar na frente das pessoas. Mas quando eu falo eu ficava muito nervoso, não é porque eu não ia falar. Eu ficava muito nervoso e eu falava, tá, eu sei que meu coração vai disparar, que eu vou ter um monte de adrenalina, que eu vou gaguejar um pouco, mas eu vou falar mesmo assim. Sim. Faz parte do processo, né? Sim. Então, ao invés de eu ficar com medo e não falar, na minha cabeça é o contrário. Se eu vejo que eu tô com dificuldade nisso, eu vou me forçar. Então, todas as reuniões, eu me forçava, eu consegui falar isso, em vez de falar com um grupo pequeno, eu realmente falava na reunião. O que aconteceu? Depois de 50 reuniões que a gente passou, eu comecei a acostumar. Então, eu não sentia mais isso, comecei a ficar muito mais tranquilo, comecei a falar muito melhor. Quando eu fui para o Optimum G, quando eu estava apresentando provas de design na competição, já me ajudou muito. E aí você vai crescendo, passo a passo. Na competição em Michigan, na Optimum G, apresentando o seminário. E hoje chegou um ponto que a gente acabou de apresentar. Isso que é legal, fui ao ponto de não conseguir falar na frente de pessoas da minha idade, de uma equipe de Fórmula, praticamente. Sim. E hoje eu estava, até poucos dias atrás, eu estava na Itália apresentando um seminário só para profissionais, incluindo profissionais, tinha gente da Pagani, da Fórmula 1, de diferentes equipes de corrida, e nem nos primeiros 5 minutos eu não estava nervoso, sabe? Você começa a ganhar confiança, não só confiança, mas você passou por isso tantas vezes que seu corpo aprende a lidar com isso, sabe? Então sempre que eu vejo alguém falando, eu odeio falar em público, então eu não vou falar, eu odeio coordenar a reunião, então eu não vou coordenar. Na minha opinião, deveria ser o contrário. Se você não gosta e se você não consegue fazer bem porque seu corpo não te permite, você deveria se forçar a fazer isso tantas vezes que você vai parar de ter problema, ou pelo menos você vai reduzir esse problema. E foi muito bacana porque foi exatamente o que o seu chefe te forçou a fazer. Você tinha que passar por essa situação estressante para na próxima vez ser muito mais fácil. E só imagina, acumulando essas experiências ano após ano, o quão mais confortável você não vai estar para resolver esse tipo de situação no futuro, né? E eu acho que isso como a gente está falando, diferentes áreas de crescimento, que é a parte técnica, a parte pessoal, mas toda essa parte de experiência, confiança em si mesmo, trabalhar em situação estressante e ver que você consegue entregar, é a parte fundamental do crescimento. E só se desafiando dia após dia, semana após semana, que você vai realmente conseguir construir tudo isso. E, cara, isso é bem engraçado, porque quando eu comecei a me expor bastante no Instagram, fazer live, cara, eu travava muito. Eu lembro que, assim, certo dia eu falei, cara, e se eu fizesse uma live no Instagram e eu trouxesse um cara que é referência, que é um cara que eu admiro, e a gente falasse um pouco sobre motorsport pra galera que, assim como eu, quer trabalhar com corrida. Eu falei, me parece legal a ideia. Aí eu convidei o Pedro Carmo, foi o primeiro de todos lá no meio da pandemia. Eu falei, vamos. Eu falei, tá bom, vou gravar um vídeo pra postar no Instagram, um story, convidando o cara. Deve ser difícil fazer isso pela primeira vez. Puta que pariu, velho. Foi muito difícil. Muito difícil. Eu gravei, cara, no mínimo uns 30 vídeos. E eu tremia. Não, bem mais de 30. Porque foi, sei lá, umas 11, foi num sábado, comecei umas 10 e pouco, 11 da manhã. Aí eu parei às 13 pra buscar minha esposa no trabalho. A gente foi na rua, falei, nossa, eu preciso dar uma relaxada, preciso tomar um sorvete, fazer alguma coisa. A gente, acho que passeou com um cachorro, eu não lembro. Eu sei que a gente foi na rua, voltamos, aí eu passei mais umas 2 horas tentando gravar, apagando. E aí no final eu falei, vai esse aí mesmo. Tem que ser. Aí fui fazendo outros vídeos, foi diminuindo a intensidade com que
eu ia gravando mais vídeos. Mas legal que você continuou se forçando a fazer isso Muito, muitas vezes. muito. Fui me forçando porque eu sabia que era um tipo de desenvolvimento que eu precisava ter. E aí a mesma coisa, o primeiro vídeo que eu gravei no YouTube, eu passei no mínimo, uma semana tentando. Eu passava a tarde inteira. E aí quando dava 6 da tarde, assim, eu parava, destruído, deitava na cama e falava, ó, acabou o homem. Porque... Nossa, a exaustão do seu mental é muito grande. E eu falava, não, mas eu tenho que aprender a fazer um pô do vídeo. Não é possível que eu vou perder para um vídeo. É um conhecimento que eu tenho, tá aqui, é um material que vai ser útil para as pessoas. E então eu concordo muito com essa sua visão de que quanto mais você se força a fazer algo que no momento você não consegue, mais acostumado você tá para fazer isso daí em situações futuras. Uhum. E tá, agora a gente falou muito em todo o podcast, você sempre frisou, acho que foi a palavra que mais se repetiu, se bobear, estudo. Sobre estudar bastante e se dedicar, estudar, e se dedicar, estudar, e se dedicar. Uhum. E trabalhar bastante. Só que o nosso trabalho envolve estudo. Nosso trabalho é basicamente estudar. Uhum. Sim. No fundo, estudar para entender, depois pegar aquilo ali e aplicar. Uhum. Então, explica pra gente como desenvolver algumas estratégias. A gente vai... Já vou adiantar pra vocês, a gente vai ter outro episódio que a gente vai poder se aprofundar mais nisso. Mas explica pra gente como que a gente faz pra realmente estudar motorsport, qual a estratégia que você usa pra estudar motorsport e como conectar isso aos desafios que a gente encontra, seja em pista ou seja no desenvolvimento do carro ou de ferramentas na indústria ou dentro da equipe, no intervalo entre etapas. Excelente pergunta, porque apesar de estudar, geralmente é só tratado como estudar, na verdade estudar por si só é uma ciência, de realmente entender como se aprende, como se memoriza, como se retém esse conhecimento, e também vai ser diferente para cada pessoa, né? Então, o meu método e a minha sugestão no geral no começo você vai ter que pegar um material cru, ler e estudar. Então você não sabe nada do assunto, você vai ter que pegar um livro e vai ter que estudar aquela área, né? Então, por exemplo, vamos falar um exemplo bem claro, aprender transferência de carga lateral, distribuição de transferência de carga, a influência de cada um dos parâmetros de rigidez, de roll center, etc. Vamos falar que você não sabe nada. Você vai precisar ler isso ou aprender com alguém. Tá. Primeiro conselho, não dependa de alguém para aprender alguma coisa. Sim. Tenha esse objetivo de aprender você mesmo e você deve ser o responsável. Então eu vejo muita gente falando, eu nunca tive aula disso na faculdade, eu não tive automobilismo. Eu também não tive. Na minha faculdade eu não tive nada de automobilismo. Mas você tem tanto material disponível hoje em dia que isso não pode mais ser uma desculpa, sabe? Sim. Então, primeiro, ser responsável pelo seu próprio aprendizado. Começa a ler o material cru, seria a minha sugestão. Você vai aprender. Tenta achar gente que você pode trocar ideia, tirar dúvida, tomar notas, fazer esquemas e etc. Beleza, eu diria que uma segunda parte é você começar a aplicar esse conhecimento. Porque só ler, você vai perder ele muito rapidamente. Você não vai saber como... você não vai lembrar dele quando você precisar. Começar a aplicar. Como você começa a aplicar? De novo, nesse exemplo simples. Uma das minhas maiores sugestões para quem está aprendendo dinâmica veicular: cria uma planilha em que você vai colocar todas as equações de transferência de carga, dependente de todos os parâmetros do carro que vão ser influenciados a isso, e começa a brincar. Começa a entender, eu vou mudar minha barra de torção, vou fazer ela 10% mais rígida. Quanto que isso vai mudar da minha transferência de carga no eixo dianteiro comparado com o meu eixo traseiro? Sim. Mas qual que é a diferença de eu fazer entre uma barra de torção e uma altura de roll center, por exemplo, ou mudar a minha bitola mais, Sim. E você montando todas essas equações, o objetivo não é em si decorar a equação, claro, entender a equação é muito importante. O objetivo é você ver como cada um desses parâmetros vai realmente influenciar, e você fazer esse tipo de aplicação vai te ajudar muito mais a guardar
e realmente falar com propriedade ou entender com propriedade esse tipo de material. Eu desenvolvi tantas vezes essa planilha que fica muito mais claro para mim hoje em dia por que o roll center ou a barra de torção vão ser diferentes ou vão ser iguais, o que a bitola vai fazer. É porque eu repeti esse exercício tantas vezes. Se eu tivesse só lido em livro, eu nunca teria essa propriedade, né, sobre esse conhecimento, sabe? Então você arrumar alguma forma de aplicar, muito bom. Para outros exemplos, para aerodinâmica, talvez começar a rodar simulações muito simples em 2D, depois começar a aplicar em 3D. Então, estudar e tentar aplicar e verificar o que foi estudado em simulação, sabe? Simulação estrutural, a mesma coisa. Então, cada área vai ter as suas nuances e o seu jeito de aplicar isso, mas é uma das partes mais importantes. E aí eu diria que o próximo passo para você realmente dominar esse conhecimento é você começar a conectar diferentes áreas. Isso é outra coisa que eu gosto muito da dinâmica veicular e eu tenho certeza que pode ser aplicado em qualquer outro campo, aerodinâmica, powertrain e qualquer coisa que seja, você estudar diferentes frentes e ver como elas se conectam. Tá. E essa, para mim, é a parte mais interessante. Então, ver como você estudou transferência de carga, você estudou pneu, você estudou aerodinâmica, distribuição de massa, como que cada uma delas se conecta para a performance do carro. Isso, quando você estiver estudando o pneu, vai te fazer pensar em perguntas sobre transferência de carga que você nunca tinha pensado. Você vai correlacionar elas. Quando você estudar aerodinâmica, quando você estudar por que colocar o CG mais para frente vai dar understeer, você está colocando mais peso na dianteira, mas quando você coloca downforce na dianteira vai ser oversteer. Porque é o contrário. Então eu acho que colocar todos esses assuntos juntos e realmente conectar eles, a gente foi de ganhar o conhecimento para reter o conhecimento e agora eu diria aplicar o conhecimento. Quando você está em pista ou desenvolvendo qualquer projeto que seja, qualquer atividade que seja, você realmente conseguir aplicar isso. Então não é só estudar, é realmente estudar muito, estudar diferentes áreas, aplicar elas e conectar todas elas. Para mim, essa que foi a diferença e que, voltando até para o design, essa que, na minha opinião, era a minha vantagem. Eu conseguia conectar muitas diferentes áreas porque eu tinha desenvolvido todas elas. Então, em relação a desenvolvimento, eu diria isso. Eu não sei se você quer perguntar mais alguma coisa, mas a última coisa que eu também gostaria de adicionar seria a parte de todas as pessoas em torno de você. Então eu queria também mencionar sobre isso. Não sei se na parte de estudo você queria adicionar alguma coisa que você acha interessante ou alguma outra pergunta. Não. Aí nessa parte de estudo eu queria te pedir algumas recomendações de material de estudo. No fundo, com certeza já são, imagino aqueles que já estão rolando nos grupos de fórmula da vida. Sim. Mas deixa pra gente algumas indicações de livros, de materiais, de, não sei, blog, pesquisa, curso. Sim, não tem tanto segredo assim, tem tanto material disponível que eu realmente fuçar e dar um jeito de aprender. Eu diria que para minha área, que é principalmente dinâmica veicular, suspensão, o jeito que eu estruturaria o meu estudo seria começar com discussões com o pessoal da equipe para entender o que suspensão é, o que dinâmica veicular é. Se aplica da mesma forma a outros subsistemas. Eu leria após isso o livro Tune to Win, do Carroll Smith. É um livro mais básico, não tão científico, mas te dá uma noção boa de ajuste de setup, transferência de carga. Para mim é um ótimo jeito de começar. O bom é que é um livro bem barato. Bem barato assim, em relação aos outros, sim. Sem dúvida. Custa, sei lá, 30% do livro do Millikan. Exato. E é um livro muito bom para começar, bem simples, não tão matemático, mas te dá uma noção boa. Um outro livro que não sei se não existia na minha época de Fórmula, mas que eu não conheci na época, que hoje em dia eu acho muito bom, é o Race Car Design, do Derek Seward. Acho ele um livro muito bom, pelo que eu já li, pelo que eu já vi. E aí nele eu gostaria de adicionar uma coisa. Não sinta como se você precisasse ler todo o livro ou todos os capítulos. Porque, para ele, quem é do sistema de suspensão, eu diria que é muito bom ler ele inteiro. Ele tem parte estrutural, tem parte até de aerodinâmica, que é útil pra gente. Sim. Mas se você quer aprender um assunto em específico, não sinta que você precisa ler o livro inteiro da cabeça aos pés. Você pode ler os capítulos relacionados à dinâmica veicular e pular o de powertrain. Se você realmente quiser se especializar numa área. O legal é que ele tem algumas questões embaixo. No final de cada capítulo tem algumas perguntas, algumas provocações. Muito bom. Eu gostei bastante de responder. Legal. Então você estudou por esse livro? Estudei. Legal. Eu não lembro se o Tanturin tem também. Eu acho que
Eu não lembro, Eu não lembro. Faz O do muitos, Derek eu tenho muitos anos. certeza que tem. Aham. E aí outro livro que já seria mais avançado é o Millikan. Aham, Então eu acho que é o Race Car Vehicle Dynamics. isso. Foi um dos meus livros favoritos. Realmente foi a base do meu projeto de suspensão. Veio desse livro. Ele te ensina como projetar cinemática, como projetar dinâmica. Então realmente foi a base do meu projeto. Grande parte das ferramentas que eu criei foram baseadas nesse livro. E fora... mas aí no Millikan novamente aplica. Não tenta ler o Millikan inteiro. Tem tantos capítulos que é só matemático. Sim. Quem quer realmente desenvolver simulações e coisas matemáticas, perfeito. Mas quem está mais preocupado na aplicação e no projeto, tenta realmente entender quais partes do livro você deveria ler. No Millikan vai ser principalmente na primeira parte, a parte de pneu, e na segunda parte quase inteira, porque ele vai explicar como projetar cinemática, mola, barra de torção, etc. Então realmente foi um dos meus livros favoritos. Na parte técnica eu diria esses, tem tantos outros, mas eu diria que esse seria uma boa base. Uhum. E aí na parte pessoal, eu gosto muito, como eu falei, gosto muito de ler livros de liderança, produtividade, etc. O meu favorito é o que eu falei, Empresas Feitas para Vencer. Tá. Qualquer pessoa que trabalha em equipe, sugiro muito ler ele, ou pessoas que gostam de audiobook, você também tem ele. Tanto já li algumas vezes, quanto já ouvi algumas vezes o audiobook. Como você falou, cada vez eu tenho uma interpretação diferente. E muitos outros. Tem outro que eu li recentemente que eu gostei, que se chama Essencialismo, seria a tradução literal, não sei se tem esse nome, mas tem muitos outros livros na área que você ter uma cabeça boa, um psicológico bom, principalmente para a gente que trabalha nesse ambiente tão desafiador, que você precisa ser criativo, lidar com pessoas, etc. Eu diria que você desenvolver essa parte do seu psicológico e da sua inteligência emocional é extremamente importante, mais do que as pessoas geralmente se dão conta. Eu vejo todos os engenheiros estudando coisa de engenharia, mas poucos estudando a parte de inteligência emocional, e quando você está numa equipe de corrida, numa empresa que você tem muitos desafios, para mim é parte fundamental do seu crescimento. Então essas seriam as minhas sugestões. Perfeito. Então agora só para a gente finalizar, já que a gente está falando um pouco disso, de soft skills, fala um pouco sobre como você vê formas para trazer todo mundo para o mesmo objetivo e como lidar com o seu time ali, seja desde a época do Fórmula para a situação atual que você já está trabalhando tanto na empresa, gerenciar os projetos da empresa, quanto os projetos que você vai realmente para a pista e está dentro de equipes de corrida. Legal, então a primeira coisa que eu queria adicionar é que eu tive bastante sorte de conseguir o trabalho que eu queria, entrar na empresa que eu queria, etc. Tive muito trabalho, mas eu queria adicionar que todas as pessoas ao meu redor foram completamente fundamentais. Se não fosse ela, assim, eu só estou desenvolvendo coisas, começando da onde alguém já desenvolveu para mim, sabe? Então eu tive muito suporte na minha equipe de Fórmula. Hoje em dia eu tenho a oportunidade e o prazer de trabalhar na Optimum G, que eu trabalho com pessoas apaixonadas pelo que elas fazem, inclusive muitas delas brasileiros, o que é muito legal de ver. Então, assim, tudo isso é realmente o ambiente que você está. Então, tentar se colocar nesse tipo de ambiente com pessoas que te motivam, que conseguem te ajudar e que você também vai retribuir e ajudá-las de alguma forma, eu diria que foi fundamental para mim. Não é de forma alguma só mérito meu, é de todo o ambiente e essas pessoas que eu tinha comigo que foram muito boas. Da equipe de Fórmula, Optimum G e amigos, etc. E então tem dois aspectos, né? Como que você coordena essas equipes e você se dá bem, mas também como você consegue formar esse tipo de equipe, porque quando você está dentro de uma equipe, você acaba sendo parte fundamental da formação dessa equipe, quais outras pessoas você vai atrair para trabalhar com você, né? Seja numa equipe de corrida como numa empresa. Como pontos gerais, como ter uma equipe boa? Cara, eu diria que tá trabalhando com pessoas apaixonadas pelo que faz deixa tudo muito mais fácil, que você não precisa ficar preocupado se elas estão trabalhando ou não. Você sabe, comigo é assim na Optimum G, nenhum dia eu me preocupo se alguém está trabalhando ou não, mesmo com todo mundo remotamente. Sem controlar o horário nem nada, porque todo mundo é apaixonado pelo que faz. Então, isso já te remove um estresse. Então, esse seria o primeiro. Aí, segundo, claro que ser um exemplo para a sua equipe, quando você já está na parte de liderança, ser um exemplo para a sua equipe é muito importante.
Então, no Fórmula, você, por exemplo, trabalhar muito, coordenar as pessoas. Eu diria que inteligência emocional é muito importante. Você não explodir com as pessoas, mas ao mesmo tempo conseguir indicar possíveis problemas que poderiam ser melhorados, etc. Então, primeiro, ser exemplo. Número 2, uma coisa que eu não gostava quando acontecia é quando uma pessoa era agressiva com outra, principalmente se for abaixo dela. Se for do seu nível, você precisa ter alguma discussão um pouco mais quente assim, ok, aceitável, mas quando é uma pessoa abaixo de você, eu não vejo necessidade. Eu acho que é muito melhor trazer a pessoa para conversar, falar, esse é o problema, como que eu posso te ajudar a gente resolver esse problema para que isso não aconteça mais? Ou um erro que a pessoa cometeu, ou um tipo de atitude que você não gosta. E eu acho que você fazer de forma agressiva, você não tem nada a ganhar. Sim. Principalmente com pessoas abaixo de você. Então eu sempre usei uma postura muito mais como que a gente pode resolver isso juntos. Ou se, beleza, a pessoa realmente não deveria estar fazendo parte da equipe, a gente tira ela da equipe e acabou, sabe? Mas toda essa parte de ser agressiva eu não vejo necessidade. Então eu acho que esse é um outro exemplo bom e que mantém uma cultura muito saudável dentro da empresa. Então, exemplo, como fazer esse gerenciamento das pessoas e, cara, dar oportunidade para as pessoas crescerem por si próprias, elas não ficarem dependentes de você e você não ser o chefão com pessoas seguindo você, mas você realmente criar Você tem que ter um framework, não sei como falar, mas você tem que ter uma direção, um objetivo e uma mentalidade da pessoa, da empresa, mas as pessoas terem liberdade para ser criativas, para te desafiar, para trazer outras soluções e você ser sempre mente aberta para receber todo esse feedback, seja bom, seja ruim, novas ideias e ser aberto a diferentes maneiras de trabalhar, sabe? Então, eu acho que foi o que eu tentava aplicar, o que eu aprendi no Fórmula e o que eu aprendo hoje e o que eu aplico hoje na empresa e que funciona muito bem. Então, realmente motivar as pessoas e dar espaço para elas crescerem e oportunidades para elas realmente mostrarem o potencial delas. Então, esses são os primeiros pontos que me vêm em mente. Perfeito, Bruno. Eu acho que já ficou um pouco longo. A gente tem mais uma discussão um pouco mais pesada agora. Um pouco mais técnica. Um pouco mais técnica. Então, cara, muito obrigado por ter aceitado esse desafio, por ter feito o esforço que você fez para estar aqui. E, galera, vamos lá. Acho que eu não vou postar na mesma semana. Então, esperem um pouco e nos aguardem no próximo episódio. Valeu, Bruno. Valeu demais, Matheus. Foi muito legal estar aqui e discutir com você todas essas diferentes estratégias que pessoas podem aplicar. Muito obrigado e até já. Valeu, galera.